Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam todos com saúde, todos focados aí nos estudos. Isso é importante. Então, galera, chegamos aí ao último trimestre, né? Galera, o nono ano está terminando, ensino fundamental 2 está ficando para trás, não? Mais uma etapa quase que completa aí. Ah, e não dá para perder o foco agora não. Vamos lá, galera, vamos lá. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a dissertação, sobre o texto argumentativo, tá? Importante demais falarmos sobre esse texto. Ele é um texto, assim, um dos mais cobrados em concursos, em vestibulares. Eu sei que a gente está só começando. Vocês ainda verão isso aí no ensino médio. É importante, muito importante, tá? Talvez seja aí o mais cobrado, né, em vestibulares e concursos, tá? E nós, então, hoje, vamos aproveitar esse momento para falar da tese. O que é a tese? Como construir? Como estruturar? Tá? Deixe-me apresentar aqui para vocês uma janela aqui com essa definição aqui, tá? Do que vem a ser a tese. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Beleza. Conseguiram acessar aqui? Tranquilo, né? Olha só, meus amores. O título é O que é a tese? E como defini-la? Tá? Olha aqui, ó. A tese é a essência do texto argumentativo. É o que nós começaremos a ver agora. O texto argumentativo, claro, o próprio nome está dizendo, é aquele texto em que você vai elencar argumentos para defender a sua ideia. No caso, defender a sua tese. Está aqui a importância, ó. Tese. É aqui, é o elemento que você utilizará para a defesa. Ok? Então, é dado um determinado assunto, e esse assunto, ele então será dissertado, comentado. E para que seus comentários tenham base, e quanto mais base tiver, mais credibilidade ele terá. E para isso, você precisará usar argumentos. E esses argumentos são todos centralizados na tese, que é, de novo, a essência do texto. Vejam, hoje em dia, o tipo de texto mais cobrado em vestibulares e em concursos, né, é o texto dissertativo argumentativo. Isso não é novidade mais, todo mundo sabe, né? Entretanto, mesmo que isso não seja algo novo, e não é, muitas pessoas encontram dificuldades em compreender os aspectos que constituem esse tipo de texto. A dificuldade maior está, no meu modo de entender, no aluno confundir, por exemplo, o texto dissertativo com o texto narrativo. Nós estudamos aí nos períodos anteriores, né, nos trimestres, nós estudamos muito sobre o texto narrativo. Estudamos sobre a presença dos elementos da narração, né? Vimos lá personagens,
antagonista, protagonista, nós vimos o foco, nós vimos o espaço, o tempo. Então, aqui nós vimos o enredo, né, gente? Aqui não. Aqui nós não temos os elementos da narrativa. O texto não é uma narrativa, não é uma história que se conta. É algo que se comenta baseando-se em dados estatísticos, baseando-se em informações, em pesquisas. É essa a essência do texto dissertativo, argumentativo. Vejam aqui, ó. Consequentemente, encontram dificuldades para desenvolver essa produção textual. Existem várias regrinhas, depois nós vamos falar sobre essas regrinhas. São regras para se construir, para se desenvolver esse texto da maneira mais adequada. Ao produzirmos um texto, nosso foco principal deve ser, atenção, galera, a função social que ele tem, que esse texto dissertativo tem. Ou seja, devemos tentar entender as razões que nos levam a produzir determinado tipo de texto. Vejam, no caso dos textos argumentativos, nós devemos ter em mente que a principal função, vejam, é a defesa de um posicionamento crítico. E é aí, meus amores, que entra uma exigência que muitas vezes o candidato não oferece. Você escrever bem, escrever legal um texto dissertativo, você precisa ter embasamento, você precisa ler, você precisa estar antenado com o que se passa ao seu redor, junto à humanidade, seja a humanidade numa visão geral, ou seja a mesma comunidade ali por perto, não importa. Mas você precisa ter o seu posicionamento crítico. É você não ficar, como fala na linguagem comum, boiando, né, sem saber do que se trata aquele determinado assunto. Então, nessa hora, é importante demais que você esteja antenado, que você leia jornais sérios, que você assista a jornais, que você assista a embates, sabe? Essas discussões que são feitas aí sobre um determinado ponto. É você começar a criar o seu próprio posicionamento crítico. Um determinado assunto, às vezes, polêmico, tá, mas eu tenho a minha forma de pensar. E na minha forma de pensar é assim, assim, assim. Ah, não, eu não penso como você, não. Eu já penso assim, assim, assim. Tá, mas para você pensar diferente de mim, você precisa apresentar argumentos. Sabe aquela história da pessoa que fala assim, cara, você não tem nem argumento para discutir. Aí está, meus amores. Aí está o argumento. E esses argumentos são todos voltados para a tese, para o seu posicionamento crítico. Beleza? Então, é importante demais. Todo o tempo você está lendo. Ainda é cedo? Talvez. Mas chegará um momento próximo aí aos vestibulares. O ano que vem, por exemplo, você já começa a pensar, para aqueles que forem, né, fazer o vestibular da UNB, você já começa a pensar no PAS, por exemplo, tá? Que é a avaliação seriada. Alguns alunos obtêm êxito, e isso é muito bom, excelente, alunos
do Colégio Militar. Maravilha, né, gente? Vejam, logo, de forma resumida, ao construirmos um texto dissertativo, argumentativo, estamos apresentando a nossa opinião sobre um determinado tema e desenvolvendo ideias que possam fundamentar o nosso ponto de vista. Tá vendo? Você deve ter percebido que as palavras que mais aparecem ou apareceram, né, no texto foram opinião, ponto de vista, posicionamento. Isso aqui é a base de todo o entendimento. E nós temos uma explicação bem simples para que isso tenha acontecido. Veja, tendo em vista que a principal função social de um texto argumentativo é a defesa de nosso ponto de vista. Podemos afirmar que a essência desse tipo de texto é a nossa opinião, também conhecida como a tese que eu irei defender. A tese para a qual eu levantarei argumentos, opiniões, a tese para a qual eu me posicionarei estabelecendo as minhas ideias. Você pode até não concordar com elas, não é um problema. Você precisa, no entanto, apresentar argumentos para não concordar, assim como eu também vou levantar argumentos para fazer você concordar comigo. Beleza? E os argumentos, meus amores, quando eles são fracos, aí é complicado. Vejam, tese. Como já observamos anteriormente, é o que comumente chamamos de opinião, ponto de vista, posicionamento crítico. Tudo isso sobre a tese. É ela a parte fundamental para a existência de um texto argumentativo. É a essência, galera. Talvez isso possa ter parecido muito radical, mas pense comigo. Um texto argumentativo será um bom texto argumentativo se não apresentar uma tese? Ora, sobre o que eu levantarei argumentos defendendo ou atacando, se não for uma tese? Eu preciso ter o que defender, eu preciso ter o que atacar. E isso, então, é a tese. Um bom texto argumentativo deve apresentar de forma clara a tese do autor. Vejam, tese, do grego tesis, significa proposição intelectual. Por proposição, entendemos aquilo que se busca alcançar, o objetivo, o intuito, a finalidade. Logo, galera, é fácil afirmar agora que, se um texto argumentativo não tiver uma tese, esse texto não terá sua função cumprida. Não tem como. Uma vez que o autor não apresentará sua intenção, seu posicionamento em relação ao que foi apresentado para a discussão. É como em um debate. Vejam, amores, olha, se você não tem uma posição sobre um determinado assunto, como é que você vai participar? Participar ativamente. Sabe, às vezes você está conversando com seus amigos sobre um determinado assunto, aí vem alguém, fala alguma coisa, sabe, aí um olha para o outro e fala assim, velho, esse cara tá maluco, sabe nem o que a gente está falando, né? É a mesma coisa. Se você não tem uma opinião sobre um determinado assunto, você não participa ativamente dele. Portanto, se você não elaborou uma tese, você não produzirá de forma satisfatória um texto
argumentativo. Então, você recebe um assunto. Ora, sobre aquele assunto, você vai, então, gerar a sua tese. Bom, a sua tese, ela está relacionada a um ataque, a uma defesa? Nem sempre precisa atacar, nem sempre precisa defender, mas você precisa, sim, elaborar e, para ela, criar argumentos. Isso, sim, é importante. Veja aqui alguns exemplos de teses, amores, olha só. Washington Luiz, Juscelino Kubitschek e Fernando Collor, apesar da distância temporal, têm em comum a característica de invertir no modelo de transporte rodoviário. Nessa perspectiva, observa-se a construção histórica da significação dos automóveis para os brasileiros. Aí vem, ó, sob essa ótica, aí você já vai lançar aqui, ó, há a valorização do rodoviarismo de forma cultural. Porém, essa escolha, ao associar-se ao álcool e outros entorpecentes, faz com que haja um problema alarmante socialmente, a imprudência no trânsito. Beleza? Aqui, por exemplo, por um momento a gente pensou até nos investimentos na construção de estradas. Você poderia partir para esse lado também. Mas aí, de uma certa forma, começou a falar sobre o trânsito, sobre a associação que se faz com drogas, álcool, entorpecentes, e os problemas que esses, o álcool, entorpecentes, que esses acabam provocando, gerando imprudência, que, por sinal, gera aí uma fatalidade, né? Olha outra aqui, amores. A sociedade contemporânea supervaloriza não apenas o consumo de bebidas alcoólicas, mas também o status que o ato de beber traz. Que status, que coisa, né, gente? A relação travada entre diversão e álcool dificulta a instalação de uma ordem social e prejudica os não participantes desse ciclo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu era adolescente, hoje eu vejo que as pessoas fumam muito menos do que na época em que eu era adolescente, jovem, adolescente. E eu me lembro de que às vezes eu saía com os amigos e sentávamos, por exemplo, assim à mesa de um bar, de um restaurante, de uma pizzaria, enfim. E olha que naquela época nem existia essa questão da lei, você não pode fumar, se quiser fumar tem que ficar em área aberta. Não, galera, você estava sentado assim na mesa de um restaurante, a pessoa ali, acendia ali o cigarro, na boa, começava a fumar sem nenhum problema. E depois vieram as leis proibindo. Mas naquela época, eu me sentia assim meio que um peixe fora d'água, porque os colegas fumavam e aí fumar aparentava ser mais maduro ou assim tipo já sou o dono do meu nariz. Mas eu consegui passar por essa fase sem nunca ter fumado. Ora, depois, gente, os anos se passaram. Vários desses meus amigos batalharam, lutaram com todas as forças para largar o vício, para largar o fumo. Muitos conseguiram, mas ainda tem assim uns 2 amigos assim daquela época que são fumantes e fumam muito. Aí às vezes a gente se encontra e fica lá falando, cara, você não largou isso ainda? Ah, dou conta não. E aí eu, sabe, volto lá atrás e fico, graças, que bom que eu não entrei nessa, né? O importante para mim naquela época, e hoje eu falo, é não começar, é não entrar. E você procurar a sua identidade, estabelecer sua maturidade, a sua identidade,
em outras coisas. Por exemplo, no conhecimento. Em você sentar assim para conversar com alguém e ter argumentos, ter um bom papo, né? A obediência da maioria é justificada pelo temor à pena ou pelo aumento da consciência social. É uma pergunta, né? O efeito foi passageiro ou foi duradouro? Veja, gente. Outra, Nicholas Negroponte, ele é um cientista americano, tá, gente? Cientista de destaque na era digital, defende que o computador é uma das ferramentas responsáveis por estimular e garantir a liberdade dos indivíduos. Entretanto, a forma como a informática se impõe parece tornar as pessoas mais inquietas, o que gera um dos piores distúrbios comportamentais. A ansiedade, enredado por essa agonia, o homem não parece estar cada vez mais livre, mas cada vez mais escravo desse cenário, da era digital. Cara, não sei se vocês já repararam, você entra num restaurante para fazer uma refeição com sua família, às vezes na mesa em que você está, cada um com o celular, aí você vira para a mesa do lado, cada um com o celular, e às vezes, para você, eu enquanto pai, às vezes para falar alguma coisa com minha filha, eu tenho que mandar uma mensagem para ela. Parece um absurdo, né, gente? Mas é complicado. Olha aqui, gente, o que é tese? Olha, a tese nada mais é do que a sua opinião, o seu posicionamento a respeito do tema. E ela, a tese, é a chamada ideia principal da sua redação. Em outras palavras, se você pudesse resumir a sua dissertação inteira, vejam, de mais ou menos 30 linhas, numa única frase, essa frase seria então a tese. Ou seja, a sua ideia principal do texto. Afinal, nós devemos escrever uma dissertação inteira para comprovar a nossa tese. Todo o restante, depois de elencar e escolher a tese, todo o restante será voltado para a comprovação de que o que você está dizendo ou pensando é a forma correta e todos devem acreditar e seguir você. Onde a tese deve aparecer? A dissertação, ela possui 3 tipos de parágrafos. Veja, eu não estou dizendo que ela possui 3 parágrafos. Ela possui a introdução, o desenvolvimento e conclusão. Veja, não quer dizer apenas 3 parágrafos. Beleza? A tese precisa aparecer logo no primeiro parágrafo, na introdução, nas primeiras linhas do seu texto. Como fazer a tese da redação? Veja, olha só. Existe uma maneira bem simples e prática de se fazer a tese da redação. Pense quais serão as ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento. Se a tese é a ideia principal da redação inteira, então a tese nada mais é do que a união das ideias principais de cada parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, você vai colocar a sua tese, vai elencar argumentos para defendê-la, tá? E depois, em cada parágrafo, você vai soltar um argumento em defesa dela. Eu gosto muito de usar 2, 3 argumentos. Por exemplo, vamos supor que o tema proposto para a nossa redação seja o papel da internet sobre a sociedade contemporânea. Primeiro, se pergunte: quantos parágrafos de desenvolvimento eu vou escrever? E quais serão as ideias principais de cada um? Bem, uma dissertação geralmente tem 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Estou falando aqui de uma dissertação escolar, tá, gente?
É o normal. Vamos fazer uma redação com 2 parágrafos de desenvolvimento. E assim, vamos escrever o seguinte. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, No primeiro parágrafo de desenvolvimento, vamos escrever que a internet é importante porque possibilita aos seus usuários a oportunidade de compartilharem o que quiserem para o mundo inteiro. Caramba, galera, quando começou a surgir a internet, em 96, 95, era uma coisa de louco, a gente não entendia o processo. Muito legal. No segundo parágrafo, vamos escrever que a internet globaliza as informações e que com ela é possível ter acesso ao conhecimento do mundo inteiro. Vejam vocês que tudo isso que eu coloquei aqui de vermelho são argumentos que eu utilizarei para a defesa da minha tese. Ou seja, no primeiro parágrafo eu digo basicamente que uma pessoa pode se abrir para o mundo. No segundo parágrafo eu digo que o mundo pode se abrir para uma pessoa. Lindo, não? Lindo. Olha aqui, ó. Então, com essas duas ideias, argumentos em mente, eu construo a minha tese. Veja só, gente. A internet tem o poder de não apenas possibilitar às pessoas a chance de compartilharem suas ideias para o mundo inteiro, como também dá oportunidade aos seus usuários de terem acesso ao conteúdo do mundo todo. Vejam, pronto, essa é a nossa tese. Veja que a tese tem duas ideias, dois argumentos. E essas duas ideias darão origem, olha só, gente, aos parágrafos de desenvolvimento. Em um parágrafo, de novo, o que é isso aqui? Em um parágrafo, vamos dizer que as pessoas podem se abrir para o mundo. E no outro, vamos dizer que o mundo se abre para as pessoas. Ou seja, a pessoa, ela é conhecida para o mundo. E essa mesma pessoa acaba conhecendo esse mundo. Dissemos anteriormente que a tese deve aparecer no parágrafo de introdução, lá, o primeiro. E isso é muito importante. Afinal, o parágrafo de introdução é composto de duas partes. Vejam, a apresentação do tema e a apresentação da tese. Isso significa que, depois veremos sobre o tema, isso significa que o leitor, após ler o parágrafo de introdução, veja, isso é importante demais, deve saber o tema da redação e deve saber qual é o posicionamento do autor em relação a esse tema. Ou seja, se ele é favorável, se ele é contra, ou se ele é mais ou menos favorável, mais ou menos contra, enfim. Qual é a ideia central da redação? Se não colocarmos a tese na introdução, vai sobrar apenas a apresentação do tema. Ou seja, você vai começar a sua dissertação escrevendo de modo genérico, repetindo o tema, sem definir o que vai dizer. E aí, você começa a escrever sem que se saiba se você vai defender ou não esse tema, se você vai defender ou não. Por isso a importância da tese. Ela vai direcionar suas ideias, seu texto. Veja como poderia ficar a introdução. Olha só, gente. Inicialmente desenvolvida pelos militares, a internet ganhou o mundo e inaugurou uma nova cultura, fazendo parte do dia a dia das pessoas e conectando milhões de usuários ao redor do globo. Beleza. Olha isso aqui, galera. Ela o quê? A internet. Beleza? Ela tem o poder de não apenas possibilitar às pessoas a chance de compartilharem suas ideias em grande escala, como também dá oportunidade aos seus usuários de terem acesso ao conteúdo
produzido a nível global. Aqui, então, eu levanto a minha tese. E aqui, então, aparecem os tópicos da minha defesa. Isso significa que, com a internet, as pessoas se abrem para o mundo e o mundo se abre para elas. Olha, observe que na primeira parte, em azul, tá vendo? Apresentamos o tema. Tá aqui, ó. Apresentamos o tema da redação de modo geral. Por exemplo, o papel da internet sobre, deve ser sobre, né? Papel de internet sobre a sociedade contemporânea. E na segunda parte, em vermelho, tá vendo? Em vermelho, apresentamos a tese da redação, fazendo algumas alterações para evitar a repetição de palavras. Apresentando as duas ideias, tá vendo? As duas ideias, os argumentos aqui, ó. As duas ideias, argumentos, que vão construir os dois parágrafos. Aqui eu farei 2 parágrafos de desenvolvimento. Em cada parágrafo, eu desenvolvo cada um dos argumentos. A última parte da introdução, na cor preta, olha aqui, na cor preta, apenas foi a reafirmação da tese, para não fazer a introdução acabar assim, do nada. Nem sempre precisamos fazer isso. Na maior parte das vezes, a apresentação do tema e da tese são suficientes para se fazer uma boa introdução. Normalmente, eu gosto muito de colocar essa parte aqui, tá vendo? Eu gosto muito de colocar lá no finalzinho já do texto, quase que na solução. Beleza? Meus amores, nós ainda falaremos bastante sobre isso, tá? Ainda faremos atividades. Por hora, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu parar aqui a apresentação, tá? Tudo de bom para vocês. Fiquem todos em paz. A gente vai se vendo aí, tá bom? Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.